Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou o Vitor. Oi, eu sou o William. E nós somos o Versão da Zoeira! VDZ Richards. E aí, pessoal, como vocês estão, seus lindos, nessa quarentena? Meus Sugar Babies! Nossos seguidorizinhos, inscritinhos. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre projetos secretos. A gente vai falar dos projetos secretos Montauk e MK Ultra que a gente conseguiu perceber na série Stranger Things. Stranger Things, versão brasileira, Zé da Cunha. Esse é um programa de credibilidade. Nós temos fontes exclusivas, Matheus. Exclusivas que nos colocam em pé de igualdade a Dilma em 2014. Meu Deus do céu, hein? Porque por trás de uma série tem sempre um projeto oculto atrás. Exatamente. Aliens. Então, Matheus, fala pra gente tudo que você sabe sobre montar o MK Ultra agora, contra a parede. Seu agente duplo. Pro nosso público entender, assim, o que é esse projeto do qual você faz parte. Seu Illuminati! O projeto MK Ultra, né, que foi o que a gente escolheu para ser o tema principal desse episódio. A gente escolheu esse tema por causa da série Stranger Things. Primeiro vou dar uma resumida aí de como que a gente escolheu esse tema para esse episódio, porque a gente estava revendo alguns episódios de Stranger Things durante essa quarentena aí para poder esperar a quarta temporada, né, que já saiu o trailer em janeiro. E o principal plot de Stranger Things é a teoria do projeto Montauk, né? Que é Montauk e um pouco também de MK Ultra. E a gente escolheu esses dois projetos para servir aí de assunto principal desse episódio, mas também a gente vai dar uma pincelada em algumas outras teorias, porque não tem como, por exemplo, falar de teoria da conspiração sem falar de Área 51, Homem de Preto, os experimentos do governo com relação à viagem no tempo. Se a gente for falar de todas as teorias da conspiração que tem, a gente vai precisar fazer uma série de podcasts só sobre isso. Para quem não assistiu a série, um breve resumo aí sobre do que se trata, sem spoilers. A série se passa numa pequena cidade chamada Hawkins, em que uma criança desaparece e esse desaparecimento dessa criança está ligado a um experimento do governo que está sendo desenvolvido naquela cidade, que aparentemente até então não acontecia nada. Os acontecimentos da série são devido a esses experimentos que estão sendo desenvolvidos na cidade de Hawkins. Desenvolvidos secretamente, claro, porque em se tratando de governo, a única verdade que a gente tem é que não existem verdades. Os últimos momentos aí da nossa política que eu diga. A série eu achei bacana deles terem usado esse tema, porque dificilmente se vê uma mídia que se trata de projetos secretos do governo. É uma coragem tanto o pessoal da Netflix, né, que produziu a série, de tomar essa premissa como um plot principal para uma série. Principalmente quando o projeto foi de verdade. Exatamente, o projeto no caso não é uma criação exclusiva para a série, né? É uma série baseada em um projeto que já é documentado, que existiu durante 20 anos. É tipo maconha no jornal. Não entendi a piada. Baseado em faseado. Meu Deus. Sentiu o casal Berg agora. Sentiu o casal Berg. Vou deixar essa piada. Pode deixar essa piada. Tanto o MK Ultra como o Montauk são projetos verídicos que aconteceram dos anos 50 até os anos 70, documentado, né? Assim, o que os documentos que foram encontrados pelas investigações datam desse período. Mas há teóricos da conspiração que acreditam que esse projeto ainda continua acontecendo debaixo das nossas humildes fuças. Detalhe, Matheus, uma coisa sobre isso aí é que na época que o MK Ultra foi investigado, 5 anos antes, o diretor do MK Ultra mandou queimar os arquivos. Sim, com uma forma de ocultar isso da população. Isso. Agora, a gente só sabe disso porque existiam alguns arquivos que não tinham sido queimados ainda, que inclusive... O estagiário tinha armazenado esses arquivos num prédio errado. Sim. E o prédio que foi, né? Só um deles foi queimado e o outro ficou com os documentos ali intactos. E os documentos
que sobraram sugerem não, confirmam que o projeto existiu de 1953 até 1973. Que é até onde a gente tem registro. Só que, e o seguinte, e eles deram tanto azar que esses documentos, inclusive, comprovavam de onde vinha a verba. Era 6% da verba da CIA. Imagina o dinheiro. Imagina quanto dinheiro. É uma mesadinha 6%. básica aí de... Nossa. Não é real, é dólar. Dólar na época dos Kennedys, meu querido. Você tá doido. Mas por que a gente tá falando que né, esse projeto era tão secreto, tão escondido pelo governo? Porque esses documentos que foram encontrados, eles não comprovavam somente a data de execução do projeto, eles confirmavam também o que era feito lá dentro. Inclusive, isso também foi usado como base para muita coisa da série Stranger Things. Então, tipo assim, a gente sabe, não é nem um terço do que aconteceu, e o que a gente sabe já é bizarro. Sim, inclusive o que a gente sabe foi dessa pequena porcentagem de documento que não foi queimado por acidente. Né? Imagina o das outras coisas que estão relatadas nos documentos que foram queimados. Nesses documentos tem relatos do uso de seres humanos como experimentos sociais, né, durante a Guerra Fria. E esse projeto, as cobaias, né, que eram utilizadas, os seres humanos que eram utilizados, aí era para o uso de armas, né? Eles usavam as habilidades especiais dessas pessoas, que hoje a gente chama de X-Men. Eles usavam as habilidades dessas pessoas como uma forma de se precaver contra o inimigo, né? Que eles usavam pessoas com capacidade de ler mentes, né? E entra toda aquela questão de pesquisa no ramo de telepatia. Para quem assistiu Caça-Fantasmas, primeiro, é basicamente as mesmas pesquisas que o Peter Venkman faz na universidade. Há muito, muito tempo atrás. Essa é pros velhos paia. É basicamente aquele mesmo tipo de pesquisa. Pessoas que têm capacidade e têm dons telepáticos, mentais, que a gente tá muito em pauta hoje em dia, o termo paranormalidade. Eles usavam essas características pessoais de pessoas para adivinhar estratégias do inimigo. Inclusive, na série, né, tem uma das personagens que é utilizada para isso, pelo dom que ela tem de invadir a mente das pessoas, né? Por uma foto da pessoa, ela sabe dizer onde que a pessoa tá, o que ela tá fazendo. E isso é um experimento comprovado, né, por documentos que o governo fazia para descobrir as próximas estratégias da parte soviética ali. Mas vale lembrar também que os documentos que comprovam, né, esses experimentos são por parte dos Estados Unidos, mas é um experimento que começou do lado soviético. Isso. O governo, né, diante de certos acontecimentos que estavam tendo na União Soviética, pessoas que jamais trairiam o lado comunismo, essas pessoas, eles torturavam elas e tinham meios de fazer essas pessoas confessarem que eram agentes secretos dos Estados Unidos e que estavam ali para poder... Pessoas que jamais entraram em comunismo? Pessoas que jamais confessariam... Pessoas que jamais confessariam... Pessoas que nunca foram envolvidas nesse tipo de política. E pessoas que nunca foram envolvidas nesse tipo de discussão ideológica, eles faziam com que essas pessoas confessassem ser espiões do inimigo, né? Estavam ali na nação ali, como forma só de espionagem mesmo. E o lado norte-americano percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo ali na União Soviética, né? Porque pessoas que eles sabiam que não eram aliadas a eles estavam confessando ser aliadas a eles. Eles falaram, né, já acendeu o sinalzinho de alerta ali de algo de errado não está certo. Além dos projetos principais da série, né, tem algumas teorias de conspiração também que são citadas na série são referenciadas, na verdade, né? Que tem uma hora que uma das pessoas que sabem do projeto governamental que está ocorrendo na história, ela é meio que interceptada ali por vários homens num carro. É uma clara alusão, né, às lendas que tem nos Estados Unidos aí, de pessoas que são abordadas por representantes aí do governo não identificados, né?
pessoas que sempre sabem de mais do que deviam. Tem sempre esses relatos aí que são abordados por agentes secretos do governo para serem interceptados, né, para serem calados. E essa é uma referência que a série faz também a uma dessas teorias que virou filme aí também com o Smith, né, dos Homens de Preto. E muita coisa, né, que é abordada na série, os documentos os documentos oficiais sobre o MK Ultra, inclusive o uso da banheira com sal em um ambiente escuro, né, para poder limpar o pensamento da pessoa no momento do experimento. É uma atividade que está registrada, está documentada, né, oficialmente, que era utilizada no MK Ultra para que facilitasse, né, que eles moldassem ali a mente da pessoa de uma maneira que fosse benéfico ali para os planos deles. Ele é uma forma de limpar a mente da pessoa, dela não conseguir pensar em mais nada no momento, a não ser nas funções ali que estão sendo programadas na mente dela. Essa é um experimento que é mostrado na série, e que quem for pesquisar sobre o MK Ultra, né, sobre os documentos aí que estão todos já disponibilizados publicamente, vai ver que é um experimento real, esse que é mostrado na série. Lógico que, né, com uma certa romantização, né? Um certo teor aí de fantasia. Né? Porque o nome é ficção, né? Científica. É ficção, não é só científica, é ficção científica. Mas boa parte do que é mostrado na série é baseado nesses documentos oficiais, né, do MK Ultra e do Montauk. E muita gente acha que essas teorias da conspiração surgiram depois da série, mas na verdade a série é baseada nessas teorias que já existiam desde 70, 80, inclusive a série se passa nos anos 80. E há boatos teóricos da conspiração aí que dizem que o experimento do MK Ultra ainda é realizado nos dias de hoje. Então, se você participou desses experimentos, comente aqui embaixo. Você participou do MK Ultra? Se você for uma cobaia do governo norte-americano, você é grupo de risco, fique em casa. Vale aqui pra gente. Inclusive, a gente queria te entrevistar. Deixe o seu amor ao Trump aqui nos nossos comentários. Comenta aqui, passe, né, o seu contato aí que a gente quer te conhecer. O projeto MK Ultra era um projeto secreto do governo que visava controle da mente, principalmente com testes de LSD, tortura, abusos de todos os tipos. Então, ele diferencia no projeto Montauk por causa disso. O projeto Montauk era um projeto mais tipo a Eleven mesmo do Stranger Things, que era de captar a conversa russa nos Estados Unidos, que era tipo do cara pegar em alguém e saber o que ele tá conversando, pegar alguma coisa da pessoa e saber o que ela tá falando, entendeu? Era tipo o Stranger Things mesmo. Era mais X-Men, né? Tipo, era isso. Era mais X-Men. Era o MK Ultra evoluidão. Dos top. Inclusive, há relatos de gente dentro do projeto Montauk que saiu e foi dar entrevista aí também, né? É igual os caras da Terra Plana que saem da NASA. Sim. Que deu entrevista falando que tinha um cara lá, ele deu o nome do cara. Pesquisa o nome do cara aqui. Esqueci o nome do cara. Mas eu não treino. Lá no Google coloca cara que deu entrevista. Não, do cara que era Eleven. Rolou a ideia lá de que o cara conseguiu fazer os negócios, que o cara era um vidente, ele conseguia ouvir as pessoas do outro lado do mundo, ver tudo. Que o cara conseguia viajar no tempo. Uai, tá doido. Que inclusive ele se transportou de 1940 para 1970. Esse é no Montauk. Nesse Montauk. Que isso? E que esse cara realmente ele libertou um demônio interior de dentro dele. O Montauk, na verdade, ele é mais abrangente do que o... Não, mano. Tipo assim, era tipo o próprio Demogorgon do Stranger Things. Entendi. Que o bicho, inclusive, era, tipo assim, era um bicho que várias pessoas viram, mas todas que viram era um bicho diferente. Sim. Sabe aquele feitiço do Harry Potter que cada um via um... Inclusive esse é o plot A Coisa, do Stephen King,
Porque, na verdade, o personagem principal lá é um palhaço, Sim. porque a criança protagonista do A gente filme, tá ela tinha vendo na medo visão de do palhaço. palhaço. Sim. Mas no filme ele vira outras coisas. Ah, Depende disso também, depende do ponto de vista do medo de quem tá enxergando a coisa. Porque É não isso. tem- Por isso Não. é a coisa, não é o palhaço. O palhaço é outro, é o Celton Mello, é outro filme, esse aí não. A diferença é essa. O MK Ultra usava LSD, tortura e transtorno de personalidade pra criar seus super-heróis. Super-heróis. O soro do super soldado. Agora um relato a favor do MK Ultra, o assassinato do John Lennon. Ah, é? Sim, é. foi mais ou menos nessa época. E o Mark Chapman, o cara que matou o John Lennon, John Lennon. ele afirmava que, tipo assim, foram as vozes na minha cabeça que pediram. Eita. Na época do projeto. Mas ele disse que foram as vozes na minha cabeça. E, tipo assim, nunca mais as vozes mandaram ele fazer mais nada. Teve um cara que trabalhou no projeto MK Ultra, que ele tinha os segredos com ele. Aham. E esse cara, ele foi drogado pelo projeto, Ah, não. numa festa. Ele foi convidado numa festa com os superiores dele. Uhum. E Se nessa eu não me engano, da FBI, não é? do FBI. Isso mesmo, eu vi esse Ou da caso. CIA, não lembro. Acho que é FBI. mesmo. FBI É. e companhia. Aí o que rola? Esse pessoalzinho aí que é brode do presida. Aí, o que Presida. rola? Esse cara, durante essa festa, os coquetéis que estavam sendo servidos, eles estavam com LSD dentro. Eles estavam com gotinha do A Satanás. festa da né? Baby. Estavam com a festa dentro. Uma festa de arromba. Aí, moço. Tipo assim, só que esse cara, ele tinha muita informação sigilosa e ele tinha saído fora. Ele tinha pulado fora. O agente lá. Sim. E ele tinha pulado fora. Esse relato, inclusive, é do filho dele, não é dele. Ah, sim. Esse cara foi pra casa, ficou doidão, não voltou ao normal, ficou, tipo, em realidade paralela, Sem falar nada com nada. com nada, e Referência. pulou a janela. Pensa, olha que conveniente. É. O cara que era um arquivo ambulante pula da janela do hotel do nada. é, sim. Suicidaram ele. Suicidaram ele. Ele Aí, se tipo assim, morreu, né? nessa época de 60, 70... Senhor presidente Trump, só deixando claro que se o senhor estiver ouvindo isso, nós não estamos dizendo nada. É só uma teoria de conspiração. Não Nós sa- existe. Nós não sabemos que ele se concordamos. suicidou, não é verdade? Sim, é verdade. Laudo comprova. Eu acredito nos laudos. Eu Pronto. acredito no laudo. Tem um laudo? Tô pronto, acabou. Acabou, não precisa investigar. A mãe da Eleven fica bastante... Igual você tava falando antes também, eles pegam as pessoas mais frágeis, né? E fica bem evidente na série isso, que ela era uma pessoa bem frágil. Ela, se não me engano, na série, não lembro se ela já tava grávida. Ela já tava grávida, né? Aí Tá pega ela vulnerável. tava vulnerável e acabaram com a mente dela, né? Mas e o que acontece com o cara lá que viajou no tempo? Então, ele viajou no tempo. Ele assim... Mas de onde que vem o relato, assim? É Do filho? cara de dentro. Não, ele não era esse mesmo cara. Esse é do MK Ultra, o outro era do Montal. É, esse do Montauk, que viajava no tempo. O relato é que... de um ex-funcionário que disse que tinha tido a mente controlada Ah, sim. e tinha se libertado. Tinha saído fora. Uhum. E esse cara não só se teletransportou pro futuro, como ele levou um navio com ele. Meu Deus. Tá ligado? O cara simplesmente se materializou em 1970 com um navio. Ah, então ele Esse é tinha... aquele caso famoso do Filadélfia? Experimento Isso, Filadélfia? era isso mesmo. Quem tiver oportunidade, pesquise. É Experimento Filadélfia. É muito louco esse negócio. É o filho da Delphia, né? Corta. Só pra vocês saberem, o MK Ultra e o Montauk, eles eram projetos, era como se fossem nomes guarda-chuva. Porque debaixo dele tinham vários subprojetos. Então, tipo assim, MK Ultra não era um projeto, ele era 100 projetos, 80 projetos, um monte de projetos de uma vez. Ele era Cada o tema, área né? fazia uma coisa. Você tinha classe de pessoas. Enfim, é muito... Tanto o Montauk quanto o MK Ultra. Pelo que eu entendi, o Montauk ele era mais abrangente do que o MK Ultra, né? Porque o MK Ultra ele usava mais o humano como cobaia para poder fazer experimento, e o Montauk já envolvia mais tecnologia, que é com relação à viagem no tempo. Não, mas na verdade era aplicar esses poderes aos seres humanos. Entendi. Então, tipo assim, não era uma máquina que teletransportou o cara e um navio. Foi o cara que teletransportou ele e um navio. Entendi. Entendeu? O cara é Eleven da vida real. Mas Eleven esse- foi baseado nesse cara. Mas aí, Vou pegar o nome dele. até que ponto continuam os relatos sobre esse cara?
Aí que tá. Esse cara, esse funcionário foi o único a falar disso. Nossa. Foi a única pessoa a falar disso e também né? Governo. Os outros não conseguiram falar a tempo. Pode ser um mentiroso? Pode. Muito Todos, provável. todos se suicidaram, tá, gente? Quem tiver ouvindo. Com certeza! 1000 funcionários, né? Assim, de repente. Sim. Naquela época. Um pirou, um realmente tava tomando o LSD lá e pirou. Era o MK Ultra Virus. Continuando. Aí, só que aí que tá. O Montauk não existem mais relatos dele. Já é, acabou. O MK Ultra tem a galerinha da teoria da Terra plana, a teoria da conspiração do capacete de alumínio. Conspiração Scorp. Lembrando que quem defende essa continuação do MK Ultra não é o mesmo pessoal que defende a Terra plana. E não sou eu. Mais importante que isso, não sou eu. Ninguém Eu nesse não podcast aqui defende, estamos deixando bem claro. Agora, existem relatos de que o MK Ultra continua até hoje. E a teoria muito viajada, fala sobre o 5G, que tipo, é uma ferramenta do MK Ultra. Muita De viagem. transporte de vírus. Não, meio que tipo de controle mental da população no geral, tá ligado? Ondas de rádio, ondas TV, HARP, projeto HARP. O MK Ultra e o Montauk, eles tiveram origem nos Estados Unidos e ficaram só lá ou Não. foi pro mundo inteiro? O MK Ultra teve no Canadá também. Inclusive, essa ideia que eu falei com vocês, que o MK Ultra pegava pessoas mais suscetíveis, essa parte no Canadá foi, se não me engano, um hospital psiquiátrico. Não era um hospital psiquiátrico, era uma clínica de recuperação. Os caras ia tipo, pra se livrar das drogas, os caras davam LSD. O Asilo Arkham. Os caras lá davam LSD pros caras que estavam acabando de sair do crack, tá ligado? Ótimo, sensacional. Combatendo a droga com a droga. Pode fazer esquecer do crack. Detalhe, sobre a questão de não ter ficado somente nos Estados Unidos, uma coisa interessante é que o projeto MK Ultra, a origem dele é soviética, porque os primeiros a terem resultados com esse tipo de correção foram soviéticos, os Estados Unidos viu isso aí e quis copiar. Sim, tinha acho que eles estavam vendo que a União Soviética estava conseguindo manipular os depoimentos, né, a favor deles. Pessoas que nunca foram contra eles conseguiam fazer essas pessoas confessar que eram espiãs dos Estados Unidos. Stalin conseguiu fazer todos os seus inimigos confessarem, e tipo, de uma forma muito estranha, porque eram os seus inimigos na Rússia, nos países comunistas. Tinha um padre, mano, que o padre, mó de boa, só não gostava do comunismo, tá ligado? Como todo mundo, como eu. Eu odeio o comunismo. Enfim. Como qualquer um com bom senso. Qualquer um com bom senso. Eu odeio o comunismo e fala, Aí o cara, o Stalin conseguiu fazer o cara confessar que ele tava conspirando contra o povo, mano. Nossa. Tipo assim, não, realmente, eu sou um espião dos Estados Unidos e estou conspirando contra o povo. Um padre. O padre sim. Um padre. Inclusive, padre conspirador. Na época da Guerra da Coreia, porque na Guerra da Coreia, um cadinho de revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na época da Guerra Fria, houve a Guerra da Coreia, onde a Coreia do Sul foi apoiada por Estados Unidos, a Coreia do Norte por Rússia. Só que não tinha Sul nem Norte, era uma Coreia só. Aí se dividiu, e começou o reinado do bisavô lá do Kim Jong-un, finado. Rest in peace no inferno. Oh, será que não? Vai pra puta aqui. Coloque um pi aqui. Pro inferno, aquele filho lá, puta. Aí. Este programa não é indicado para menores de 40 anos. Tarja roxa. Aí, o que rola? A União Soviética pegou soldados americanos que estavam na Coreia e, inclusive, fizeram eles confessarem que eram. Tipo assim. Não sei hoje como é que é o treinamento militar, mas o treinamento militar é um treinamento muito forte. Ainda mais assim. O cara, um espião americano, por exemplo, ele é um cara que ele é treinado pra morrer e não contar, tá ligado? Só que a União Soviética fez esses caras falarem, fez eles confessarem que eles eram espiões americanos e, tipo, confessar um negócio que eles nem fizeram, que era soltar um vírus biológico na Coreia. Coisa que nunca aconteceu. E é fato científico e histórico que nunca aconteceu. Não é que foi encoberto. Então, tipo assim, os caras sofreram um processo grande de lavagem cerebral. Aí os Estados Unidos quis copiar. Detalhe, como os Estados Unidos conseguiu fazer isso... Copia, só não faz igual. Antes da Guerra Fria, houve a Segunda Guerra Mundial, onde quem saíram vitoriosos foram os Estados Unidos,
Rússia, galerinha do bem, né? Os aliados, né? Só que esses doutores e alguns generais nazistas, eles foram trazidos para os Estados Unidos para serem julgados e tal. Uma das pessoas que foi trazida dos Estados Unidos, e isso é fato documentado, foi um doutor que ele mexia com experimentos desse tipo já, em 1945. Nossa. Então a Rússia já estava avançada, né? E esse médico nazista conduziu os experimentos do MK Ultra. Isso é fato documentado. Sem o presidente dos Estados Unidos saber. Dizer. Ah, mas, cara... É lógico que ele vai falar. É o Kennedy. É verdade. Tá ligado? Era o Kennedy, era o mais bem visto. E tipo assim, eu nunca tive relação com a Marilyn Monroe. Mas você sabe que teve. Todo mundo sabe que teve. Acharam mais de 30 grampos na casa da mulher depois. Não teve. Não, os Estados Unidos têm interesse nessa Marilyn. O cabelo dela era grande, né? Ela usava muito grampo. Mas assim, ainda mais no nazismo, né? Que a gente sempre vê que um grande foco deles era isso, né? Fazer muitos experimentos. E disso aí surgiram muitas coisas, né? E com certeza muita coisa partiu de lá também, né? Dessa paranoia deles de querer ser melhor, né? Que os outros. E ter o controle sobre os outros, né? Então, o buraco sempre foi mais embaixo. Mas é que tá. E não é difícil acreditar nisso, porque época de Guerra Fria, em plena corrida espacial, os dois com o cu na mão, os dois lá. Um vai soltar uma bomba em mim, deixa eu fazer uma bomba. Aí o outro pensando na mesma coisa, fazer uma bomba. Tá ligado? Então, nessa época, informação era poder. Como hoje é. Informação era poder total, só que era caso de vida ou morte. Se os Estados Unidos na época soubessem que eles iam jogar uma bomba em Pearl Harbor, por exemplo, né? Foi a Segunda Guerra. Isso foi o Japão na Segunda Guerra. Não, mas ainda funciona o exemplo. Tipo assim, se os Estados Unidos pudessem prever isso naquela época, eles tinham evacuado o negócio, tinham impedido, tá ligado? Então, serve para propósito de guerras e serve para a população, porque querendo ou não, você pega um presidente impopular aí, com o MK Ultra, transformar ele em um presidente muito popular é um ótimo negócio. Com certeza, né? Ele ali é só uma figura de algo maior, né? Então... Quem controlar um projeto desse, controla uma fonte infinita de dinheiro. Porque ela é uma pessoa que vai ter a capacidade de fazer artistas subirem e caírem. Fazer políticos subirem e caírem, pessoas anônimas. Pode ser uma máquina de assassinato de reputação. Inclusive escolher a forma como esse pessoal vai cair. Exatamente. Sim, é quase um BBB sombrio. Cara, e o grande problema é que a gente nunca vai saber. Nunca vai ter certeza. Por isso é uma teoria da conspiração. E se for o caso, a gente acha que tá tomando as próprias decisões, a gente acha que a gente tem um livre-arbítrio, como na verdade a gente não tem. Quando nossas decisões estão sendo programadas. Por mais que a gente tenta, eu creio que nós três que tenta evitar um movimento de massa, né? Sim. Que ser movimentado pelo que os grandes querem. A gente tenta evitar ser gado. Ser gado? Tipo gado do Bolsonaro. A gente evita ser gado. De político, tá? Porque na vida... De todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Gado de mulher, todo mundo já foi um dia. Que não foi vai ser. Aguarde, VDZ especial Dia dos Namorados. O dia que eu fui gado. O dia que eu fui gado. Assim, tudo que a gente... Se a gente entra hoje na internet e procura um ventilador, você pode ter certeza que no seu Facebook, no seu Instagram, em qualquer lugar que você for na internet, posteriormente vai estar lá um anúncio de um ventilador. Sim, né? São Porque cookies, né? Assim, é tudo... Um biscoitinho. É tudo monitorado, né? A pessoa tenta colocar aqui de uma forma subliminar na sua cabeça pra você tentar comprar aquilo, né? O governo controla o seu biscoito. Cookies, entendeu? E assim, hoje é de forma assim, entre aspas, boa, né? Um propósito assim, de controlar totalmente a pessoa, não era só fazer ela comprar alguma coisa, era, não, eu quero que você seja assim, você vai fazer isso e foda-se você. Mas aí que tá, aí você entra na teoria da conspiração muito absurda, que é tipo Illuminati, e os caras controlam todo mundo, e os caras controlam. O anticristo que tá vindo, não sei o que. Esse anticristo tá vindo, deve ser mulher, porque tá demorando pra caramba. Tá no cavalo. Igual eu tinha falado antes, a gente nunca vai saber. Igual
tem vários relatos aí de pessoal que... de um monte de gente que viu uma determinada coisa que não existe, tá ligado? Aquele evento vocês lembram quando vocês eram crianças? Vamos fazer uma experiência aqui. Quando vocês eram crianças aqui, alguém tava assistindo a televisão na hora do anúncio do 11 de setembro? Das torres caindo? Eu acho que eu tava na escola. Eu acho que não sei. Muitas pessoas afirmam que nesse dia tava passando um episódio do Dragon Ball. Um episódio de Dragon Ball? Sim, um episódio de Dragon Ball, porque foi de manhã. Foi. Então várias pessoas dizem que estavam passando um episódio de Dragon Ball Z, um episódio que o Goku se transforma em Super Saiyajin 3. Só que se você for... Eu não sei se ainda tá disponível, mas até pouco tempo atrás, se você fosse no guia de programação da Globo por datas, você vê que ia estar passando um episódio totalmente diferente. Não era esse, era Dragon Ball, mas não era esse episódio. Então, mas tipo assim... E várias pessoas lembram disso. Quer um outro exemplo? Outro exemplo? Tem gente que afirma com toda a certeza do mundo que viu o final de Caverna do Dragão. Exatamente. Tem várias pessoas por isso. Assim, tem coisa também que se torna... Vira um mito social. Pode ser gadice. Só que, tipo assim, um monte de gente fala, por exemplo, assim, eu vi OVNIs. Mas vocês falando a respeito da informação que nunca chega na gente, que a gente não sabe nada de nada, na série Stranger Things a gente vê muito isso, né? Porque eles fazem de tudo pra informação morrer ali em Hawks, né? Detalhe, curiosidade nerd sobre Stranger Things. A série inicialmente ia se chamar Montauk. Mas então, na série Stranger Things, Coisas Estranhas, cujo nome seria Montauk, a gente vê muito isso. Na primeira temporada a gente vê que o Will tem a morte forjada e eles pegam um bonecão, né? Um bonecão e colocam no lugar dele. Bonecão cretino, nem enchimento não tinha direito. Nem tinha. E a gente vê a coragem do delegado. O personagem, esse delegado aí, velho, é um mito. O delegado teve a coragem de dar uma de... No mito eu acho que é melhor não falar, né? Porque o mito tá meio queimado aí. O mito ficou no passado. Mito é uma palavra meio queimada aí. Enfim. Aí ele pega e tem esse ato de coragem, né? Então a gente vê que na primeira fase ali tem essa questão muito forte, né? Deles esconderem a informação. E no final da série, o governo aparece lá e faz com que nada que aconteceu foi verdade, né? Então, é muito isso. A realidade copiando a ficção e a ficção copiando a realidade. E muitas vezes o pessoal, assiste a série e começa a pesquisar mais sobre o assunto e acha que as teorias da conspiração surgiram por causa da série. Não sabendo que a série é que se deu devido às teorias que já são mais antigas, né? E assim, é bom que esse tipo de conteúdo é bom que ajuda o pessoal a ter uma motivação para procurar informação. Porque você nunca vai ver um Globo Repórter sobre o MK Ultra. Não, Globo Repórter não, mas... Linha direta. Linha direta talvez. Tá pensando numa coisa mais treta. Por causa do LSD. Tipo o programa do Siqueira Júnior. Coisa desse tipo. Claro que tem teorias que ficaram de fora, né, da Área 51, que é uma teoria que vale um podcast só pra isso. Se você quiser um podcast sobre isso, comenta lá na nossa página no Instagram, vdz.oficial. Isso, interage lá com a gente que a gente tá de olho em todos os comentários que estão aparecendo lá na nossa página. Inclusive nos comentários secretos. E esse episódio que a gente tá gravando hoje também, ele foi influenciado pela... CIA. Então, esse tema, né, a gente escolheu ele depois do Ibope, que deu aí uns stories que a gente fez sobre o assunto, perguntando pro pessoal sobre Área 51, sobre alienígenas, teorias secretas. E isso motivou a gente um pouco, como a gente já estava assistindo Stranger Things, aí a gente aproveitou o gancho, mas vale também relembrar que a gente vai fazer ainda um episódio só sobre ufologia, para os ufólogos. Como não? Desconsiderem essa voz cética. Então é isso, pessoal, esse foi o episódio de hoje. A gente tentou aí fazer um episódio mais completo possível sobre esses dois projetos secretos. Espero que vocês tenham gostado.
A gente gostaria também de agradecer os nossos seguidores da página, que a gente já ultrapassou os 400 seguidores, né? Que o último episódio a gente tinha passado de 200. Nesse a gente já tá com mais de 450 seguidores. Inclusive, nesse momento que esse episódio está indo ao ar, provavelmente vai estar batendo 500. Um patrocínio, siga bem caminhoneiro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito obrigado pelo Ibope. Valeu, galera! Pelos likes, pelos comentários, que o pessoal tá interagindo bastante nos stories também. Pelos nudes, obrigado. Mas raspa primeiro. E é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio deste que é o Pior podcast da galáxia! Que bosta!